que se repetem periodicamente. Atualmente, a tabela periódica possui 118 elementos químicos, bem devido à quantidade de elementos químicos que foram descobertos ao longo do tempo. Os químicos da época decidiram propor formas de organização dos elementos conhecidos até então, para tornar o estudo mais fácil. Alguns cientistas perceberam que vários elementos químicos possuem uma característica ou propriedades em comum, ou seja, se repetiam periodicamente. Para vocês entenderem, vamos fazer uma analogia. O calendário cristão que utilizamos no nosso dia a dia possui 365 dias. Estão organizados em semanas, numa repetição de 7 em 7 dias. Neste contexto, temos várias atividades que se repetem periodicamente. Por exemplo, vocês que assistem uma série semanal que lança de toda terça em terça-feira é uma atividade periódica. Agora, eu acho que ficou mais fácil de entender, né? Bem, a tabela periódica nem sempre foi assim organizada e completa por elementos, obedecendo suas semelhanças. Já foi motivo de muita discussão e estudo, até chegar aos modelos atuais. Surgiram várias ideias de como elementos poderiam ser organizados. Uma das primeiras ideias foi proposta pelo químico alemão Johann Wolfgang Dolbeain. Ele organizou a primeira tabela periódica da história. O modelo recebe o nome de Lei das Tríades. Os elementos eram classificados em 3 grupos, tríades. Outra ideia foi proposta pelo geólogo francês Alexandre Bangaia. Ele resolveu propor uma mobilização dos elementos químicos conhecidos na época para facilitar a aplicação delas na mineralogia. A ideia ficou conhecida como parafuso telúrico, onde colocou os elementos em ordem crescente de massa atômica ao longo de uma faixa espiral existente no cilindro. No ano de 1864, o químico inglês Alexander Reina desenvolveu um modelo de organização que foi denominado como Lei das Oitavas. Este modelo recebeu este nome pois acreditava que as propriedades dos elementos poderiam ser divididos de 7 em 7, da mesma forma que as notas musicais. Pelo fato de Newton também ser músico, ele criou a tabela de acordo com as notas musicais. Um trabalho importantíssimo para o desenvolvimento da tabela periódica foi do químico russo Dmitry Ivanovich, que propôs em 1868, durante os trabalhos com os elementos químicos, um hábito de anotar as propriedades de cada um deles em fichas. Em seguida, ele manteve o padrão, mas posicionou os elementos em colunas horizontais e verticais, respeitando as características dos elementos. O mais impressionante foi que ele manteve alguns espaços vazios entre alguns elementos, e disse que era porque alguns elementos iriam se preencher e iriam ser descobertos. Em 1913, o inglês Henry Moseley provou experimentalmente que as propriedades dos elementos variam periodicamente de acordo com o número atômico, que é o número de prótons em seu núcleo atômico, diferente da ideia de Mendeleev. Moseley organizou os elementos em ordem crescente ao seu número atômico, manteve a organização em colunas horizontais e verticais, mas posicionou os elementos das mesmas características químicas das mesmas colunas verticais, assim fazendo alterações leves na tabela de Mendeleev. Assim, fazendo um breve resumo, a tabela periódica atual é formada por 118 elementos distribuídos em 7 linhas horizontais, cada um sendo chamado de período. Os elementos pertencentes ao mesmo período possuem o mesmo número de camadas de elétron, assim variando periodicamente e formando propriedades periódicas. Então, gente, infelizmente o vídeo acabou. Eu espero muito que tenham gostado.